Mas eu preciso contar a vocês agora que a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que as investigações sugerem a existência de rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones. Investigadores apontam inconsistência em depoimentos de servidores e pediram ao Supremo a quebra de sigilos fiscal e bancário dos investigados, inclusive do próprio André Janones. Lá atrás a gente comentou então essas denúncias que foram feitas ali por assessores ou ex-assessores de André Janones de que eles deveriam repassar parte de seu salário para o então candidato ou para o então deputado como uma maneira de ajudá-lo a pagar as contas ali que eram ou ajudar com o dinheiro gasto que era gasto durante a campanha. Agora a gente está vendo que de alguma forma a Polícia Federal fala tem alguma coisa aí nessa história. O que você acha, hein, Gustavo Segré? Eu acho que o governo ou saberia ou suponha que alguma coisa nesse sentido estava, porque lembro que comentamos aqui no 3 em 1 a possibilidade de que ele seja contratado na Secretaria de Comunicação e de repente, não tem nada disso aqui, foi um erro de interpretação. Sim, verdade. Vai saber, porque se isso fosse com um funcionário do governo, a situação seria muito mais grave que sendo uma pessoa que, sim, participou, tem uma ideologia, uma simpatia pelo governo, mas não é parte do governo. Me pergunto se alguém já não poderia ser antecipado e dizer vamos cuidado pelas dúvidas, vamos deixá-lo um pouco de fora, não seja que é o que parece que está sendo. Ô Fábio Piperno, o que isso traz aí de problema para Janones e para o seu gabinete neste momento? Eu imagino que, de novo, mais uma vez, a Polícia Federal tenha feito um trabalho muito meticuloso. Uma excelente corporação, elogio aqui muitas vezes. Ontem, por exemplo, fez lá a operação de busca e apreensão em relação aos equipamentos lá do Carlos Bolsonaro e hoje faz de novo uma outra, agora acusação, né, ao deputado Janones. Então, um personagem de um lado, outro do outro, Janones. Foi importante na campanha do presidente Lula, uma campanha com muitos problemas na área digital, enfim, o Janones entrou lá como uma espécie de consultor, e aliás é aquele tipo de consultor que você traz para fazer o trabalho sujo, porque eu não vejo lá muitas virtudes no deputado Janones em relação à atuação dele, serviu para isso, serviu para aquele determinado fim indiscutivelmente. Outro lado trouxe o Janones e aí brigaram de igual para igual. Eu não acredito que a Polícia Federal faça esse tipo de acusação sem ter indícios muito fortes. Eles estão lá investigando isso há bastante tempo e é óbvio que devam ter encontrado algo muito suspeito. O que diz a Polícia Federal para justificar essa necessidade de aprofundar um pouco mais as apurações? Eles falam o seguinte: embora os assessores neguem envolvimento no esquema de rachadinha, a discrepância em seus depoimentos evidencia a necessidade de um aprofundamento nas investigações. Afinal, é crucial considerar que todos os assessores investigados ainda mantêm vínculo com o deputado federal André Janones, dependendo de seus cargos ou para a sua sobrevivência política ou para a sua subsistência. Ou seja, esses assessores estão ligados ainda ao deputado federal André Janones e, de alguma forma, tentariam contrariar o vazamento de áudio que se deu, em que André Janones pedia ali parte do que era pago a esses assessores para ajudar a recompor o que foi gasto na campanha eleitoral de 2016, mas a ligação deles ainda com o deputado pode indicar que, de alguma forma, eles não queiram fazer a denúncia justamente por isso. E aí a Polícia Federal fala, diante disso, a gente vai ter de, então, quebrar os sigilos, em Luiz Felipe Dávila. É bom lembrar que o deputado Janones jamais negou a gravação que foi vazada. Ele justificou o que foi feito fora do... Ele estava justificando do contexto da gravação, mas ele nunca questionou que era ele mesmo que estava fazendo aquela gravação. Então, assim, nesse sentido, você tem um indício realmente muito forte, uma gravação do próprio deputado que ele reconhece, apenas ele está dizendo que aquilo foi tirado de contexto. Mas ele não nega os fatos. Então, ele fala como se ele tivesse falando, mas que depois ele consultou o grupo de advogados, que disse que isso não poderia ser feito. Mandato, que foi... Mas é uma justificativa, não é uma negação do fato.
Então, evidentemente, isso passa a ser uma prova de investigação de fato real, aconteceu. Então, precisa investigar, né? Então, eu vejo que é uma investigação que está avançando em cima de uma gravação que o próprio deputado reconhece como verdadeira, apenas que foi tirada de contexto. Então, isso está claro que você tem um indício muito forte, e é sobre esse indício que toda essa investigação da Polícia Federal continua a correr. Agora, Alangani, existe um molho nessa história toda, porque André Janones era uma pessoa muito combativa nas redes sociais e que apontou ou atacou mais de uma vez a família do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação às suspeitas de rachadinha que aconteciam lá atrás. Aí agora vem e uma história parecida acontece. E ele talvez fosse uma das vozes mais críticas de maneira histriônica, estridente, contra a família do Jair Bolsonaro. E, de repente, com indícios bastante fortes de rachadinha em seu gabinete, e se configurar este crime, a carreira dele politicamente está morta, né? Isso porque o eleitor no Brasil, ele pode tolerar muita coisa, mas ele não tolera hipocrisia. Fala, Gustavo Segré. O eleitor às vezes tem memória curta. Tem, mas eu acho que com hipocrisia o eleitor, ele pune mais. Também não sei. Mas a pergunta, já estou comprando a pipoca. A quantidade de hipócritas no Brasil não dá para contar nos dedos, não, igual nós costumamos falar. Não, eu concordo com os senhores, o eleitor aqui perdoa muita coisa. Fala, Segré. A dúvida é, será que o STF vai aprovar essa ruptura do sigilo? Essa é a pergunta. Eu já vou pegando a pipoca para ver se vai aprovar ou não. Nós vamos acompanhar aqui no 3 em 1 e trazer mais informações para você.